olhar. Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 24/11, nossa aula de prática de ensino 1, ética. A gente vai trabalhar hoje com os fundamentos da educação para a diversidade, tá? É um texto, é um artigo científico que eu disponibilizei lá no NEAD, né? Acho que lá, inclusive, tem 2. Nós vamos trabalhar com um deles aqui hoje, que é o que eu acho que é mais completo e que ajuda a gente a compreender um pouco aonde está essa fundamentação e por que a gente fala, então, de educação para a diversidade, né? São pontos importantes que a gente tem que trazer para a discussão para a gente compreender melhor essa questão da diversidade na educação, tá? Vocês já viram outros textos aí, né? Aquela questão lá dos princípios éticos, né? E educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que eles falam da questão dos direitos humanos, né? E como que essa relação também entre os direitos humanos e a educação, né? Só retomando algum aspecto, assim, a gente tem que pensar, né, em 2 pontos. Eu não li os textos de vocês ainda, mas eu vou ler, da diferença entre educação em e educação para os direitos humanos. A educação para os direitos humanos é quando a gente fala o que os outros devem fazer, em termos de direitos humanos. Então, é um discurso, na maioria das vezes, vazio, um discurso que não tem muita fundamentação e que, às vezes, inclusive, a prática contradiz esse discurso, tá? E a educação em direitos humanos é uma educação que pratica os direitos humanos. Então, leva em consideração essa questão dos direitos humanos, mas não só no discurso, mas na prática. Então, aí vem colocar várias questões aí da vida diária e apresentar para os alunos questões que envolvem eles ali no seu dia a dia. Então, esse é o ponto primordial dessa diferença, né? Que às vezes num texto ou outro, a gente lendo assim, passa rápido e não consegue perceber a diferença entre um e outro. Então, frisando, educação para os direitos humanos é quando eu me coloco fora dessa questão dos direitos humanos e faço um discurso sobre o que tem que ser respeitado, como deve ser respeitado, mas fica só no discurso. E a educação em direitos humanos é a educação que envolve todo esse arcabouço. Então, envolve as pessoas, envolve o respeito às pessoas, envolve toda a relação distinta aí entre essas 2 áreas, né? A Marcela está dizendo que teve um pouco de dificuldade para distinguir os 2. Marcela, realmente, porque é uma linha bem tênue que separa um do outro, né? O que dá para a gente bater mais na tecla é a educação para os direitos humanos, ela é muito no discurso. E a educação em direitos humanos, ela está mais relacionada com uma prática de direitos humanos. Então, ela não vai só ficar falando que todo mundo tem direito, mas ela vai dar os direitos e vai praticar esses direitos no dia a dia e nas práticas aí educacionais, né? É o que a gente chama lá de fazer do currículo oculto, né, aquele currículo que é aquele que acontece dentro da sala de aula, uma prática em direitos humanos, e não para os direitos humanos, que é só ficar no discurso. Um exemplo bem concreto que eu tenho disso é o professor pedindo para o aluno não gritar, mas ele faz isso berrando, gritando. Então, a sua própria ação contradiz a sua fala, né? Então, esse cuidado aí que a gente tem que ter, ok? Mas tranquilo, eu vou ler os textos de vocês e dou um feedback, eu faço lá o retorno a partir daquilo que vocês escreveram, tá bom? Bom, então eu vou iniciar aqui a apresentação e vou colocar
texto para a gente trabalhar exatamente no texto, né? Essa questão dos fundamentos aqui da educação para a diversidade, tá? O texto... Opa, estou na disciplina errada aqui, só um minutinho. Opa. Prática. Eu não sei se a imagem para vocês está muito boa. Vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui para ver. Como é que eu aumento aqui? Bom, então o texto é um texto do Clodoaldo Meneghello Cardoso, né? Ele vem apresentar então essa questão aí dos fundamentos de uma educação para a diversidade. Ele começa já colocando uma citação do Paulo Freire, que diz assim: eu me bato muito pela tolerância, para mim é uma virtude, revolucionária até. É essa possibilidade de conviver com o diferente para poder brigar com o antagonista. O antagonista é diferente também, mas um diferente diferente. Então, o Paulo Freire já começa a colocar essa ideia aí, né, do diferente e como é lidar com o diferente, né? É uma ideia bastante problemática, porque sempre vem à nossa mente assim, mas quem é igual? Né? Existe o igual? Então, se não existe o igual, todos nós somos diferentes. Ah, só um lembretezinho, gente. Quem quiser falar, levanta a mão, porque eu não estou enxergando o chat. Então, levanta a mão não, desculpa. Abre o microfone e fale, tá bom? Senão o chat eu só vou enxergar a hora que eu parar a apresentação. Pegando lá uma das falas do autor aí, então, do Clodoaldo, né? Por que se fala tanto de diversidade, pluralidade e inclusão nos dias atuais? Será que esse tema se refere apenas à educação de alunos com necessidades especiais, como muitos pensam? Não é apenas um modismo na educação? Porque somente agora se dá importância à diversidade, se a humanidade sempre teve uma pluralidade cultural? Então, ele está questionando aqui, né, por que este é um tema que hoje a gente ouve tanto falar na educação, né, e a questão da diversidade é uma coisa que sempre existiu, né? Então, é mais para a gente pensar, assim, esse é um tema atual porque ele vem trazer, de certa forma, uma evolução na discussão que a humanidade vem apresentando, principalmente aí do século XX para cá, né? Então, ele traz aí uma alusão que acho que é bastante interessante. Ele vai dizer assim, ó, desde a segunda metade do século XX, a tela da televisão vem mostrando uma grande pluralidade de pensamentos e expressões humanas. Fomos descobrindo as características de novas culturas, religiões, costumes alimentares, formas de relacionamento amorosos e novos tipos de grupos familiares. Das grandes cidades do mundo nos vêm imagens de convivência e confronto entre etnias diversas que desfilam diante de nossos olhos arregalados diferentes identidades corporais, resistindo ao esforço da padronização da beleza. Então, ao mesmo tempo, né, que os meios de comunicação, ele pega a televisão, mas vamos pegar os meios de comunicação, batem em cima de uma ideia de padronização, ou dar um padrão de beleza, dito que é um padrão de beleza, eles também mostram que existe uma diversificação nesses padrões. E aí essa diversificação ela pode ser bastante repensada, né? E isso cada vez mais vem tomando conta
do meio que a gente vive, né? E da nossa identidade cultural e assim por diante. Então, devemos levantar alguns questionamentos de início para atuar na educação em diversidade. Será que realmente deve-se respeitar toda e qualquer diversidade cultural? Tudo é válido? É possível cada um viver na sua, num mundo estreitado pela globalização? Qual o limite da tolerância? Será que uma parte das diferenças humanas não são decorrências de uma história de exploração de uma cultura sobre a outra? Ao respeitar certas diversidades sociais, não estamos aceitando as desigualdades causadas pela sociedade de estruturas opressivas? Como trabalhar na educação a relação dialética entre diversidade e desigualdade? Então, essas são questões fundamentais, né? Nós estamos vendo aqui os fundamentos, são questões fundamentais para a gente pensar a questão da diversidade, né? E aí sempre tem uma questão muito forte, quando a gente fala de diversidade, que é a questão do olhar, né? O jeito da gente olhar as coisas, né? Uma das frases assim que são bastante preconceituosas, né? E que, de certa forma, nos colocam aí numa, numa estreita relação com a questão do preconceito, é essa frase aqui, né? Filho de peixe, peixinho é. E aí, filho de humano, humano é. E aí, filho de pobre, pobre é. Filho de pessoas rejeitadas socialmente, rejeitado socialmente será, né? Então, essa é geralmente as frases feitas, né, que são muito reproduzidas na nossa sociedade, elas são frases preconceituosas, né? Elas carregam consigo um peso dos preconceitos e aí trazem aí vários elementos que são bastante complicados da gente pensar. Bom, vamos em frente aqui no texto do Clodoaldo. Ele traz aqui, então, uma gama, né, uma quantidade de palavras que vão ser importante da gente limpar esses conceitos para a gente conseguir falar sobre diversidade. Então, os primeiros termos aqui, tolerância e intolerância, né? Como é que a gente trabalha com essa visão de tolerância ou intolerância? Preconceito, o que é preconceito? Né? Diversidade, identidade e desigualdade. São três palavrinhas que ele coloca numa mesma linha propositalmente, né? Porque o diverso e o desigual tem a ver com aquilo com o qual a gente se identifica, tem a ver com a identidade, né? Liberdade e igualdade, inclusão e exclusão, cidadania e paz. Então, são esses conceitos que ele vai, né, para conseguir chegar naquilo que ele entende como diversidade. Bom, o primeiro conceito que não estava ali, mas que é um conceito bastante interessante da gente pensar, é o conceito de ideologia, né? O termo ideologia possui vários significados, e temos dois que serão úteis para esse estudo. No sentido amplo, refere-se a um conjunto de ideias que expressam a visão de mundo de uma pessoa ou de um grupo. Então, uma ideologia. No sentido restrito, a noção de ideologia, construída por Marx, diz respeito a uma elaboração intelectual sobre a realidade, que descreve e explica o mundo a partir do ponto de vista da classe social dominante da sociedade. Tá? Então, é importante a gente ter presente, principalmente esse conceito aqui, ó, porque a ideologia dominante, essa é o conceito de ideologia dominante, né, é aquela que uma classe social, geralmente a classe superior,
determina o que é e o que não é e o que deve ser, e a partir daí todos então passam a acreditar naquela verdade estabelecida ali, tá? Então, esse é um conceito bastante problemático, né? E que leva assim a gente a criar os nossos grandes fantasmas, né? Na formação da nossa consciência, tá? Geralmente a nossa consciência é formada a partir dessa ideologia das classes dominantes. Bom, vamos para frente. Vamos então para a análise dos conceitos, né? Tolerância e intolerância, né? Na sua origem, no século XVI, a ideia de tolerância revelou a ideia de cultura europeia em processo de mundialização. O pensamento moderno introduz o valor de tolerância principalmente no âmbito das relações entre católicos e protestantes, por força da Revolução Gloriosa na Inglaterra de 1968, que trouxe em sua bagagem a ideológica a defesa da tolerância religiosa e da liberdade de pensamento. Das grandes obras filosóficas são referências obrigatórias para o entendimento do sentido moderno de tolerância, Carta acerca da Tolerância, de John Locke, e o Tratado sobre a Tolerância, publicado por Voltaire em 1763. Então, assim, a primeira ideia que a gente precisa ter... Deixa eu fechar minha janela aqui, porque o pessoal resolveu cortar a grama. A primeira ideia que a gente precisa ter é que a tolerância, então, ela vem de um legado aí, né, lá do século da modernidade, vamos pensar assim, né, do século XVI, e ela traz consigo todo um peso, né, relacionado à imposição. Existia uma imposição de uma única religião, da religião católica, né? Estamos falando aí de uma visão eurocêntrica, e aí essa imposição, quando houve a Revolução Protestante, então essa imposição gerou a necessidade de trabalhar com a ideia de tolerância, né? Não vou entrar aqui num aspecto mais aprofundado, como o autor coloca, mas é só para a gente ter essa noção. E acho que, para mim, esse sentido aqui, ó, o sentido de tolerância na modernidade expressa a ideologia do conquistador e colonizador europeu em seu projeto de dominação universal. Tolerância está ligada à atitude de admitir algo ou alguém fora do paradigma, fora da regra, aceitar o que é desvio de padrão e do modelo. Então, ó, surge nessa ideia do colonizador europeu em aceitar outras culturas ou outros hábitos que não eram o dele, tá? Mas sempre colocando o hábito ou a cultura dele como algo superior, tá? Então, eu sou superior, mas eu consigo tolerar aquele que não chegou a alcançar essa cultura ou esse pensamento ou essa forma de viver que eu tenho. Então, eu tolero, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem todo um peso cultural nisso aí, tá? Então, a gente precisa partir desse conceito de tolerância, mas a gente não pode parar nele, né? Por quê? Porque esse conceito de tolerância, do jeito que eu estou colocando até agora, ele é bastante preconceituoso. Eu até aceito o jeito do outro viver. Eu tolero, mas eu não admito, mas eu não concordo, mas eu não me solidarizo com ele. Eu tolero na sua ignorância, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aí nós temos outros sentidos para a palavra tolerância, que para mim são sentidos mais interessantes, né?
Então, sentidos progressistas de tolerância. Atitude de reconhecimento, na teoria e na prática, do outro como outro e de respeito mútuo às suas diferenças. Percebam que esse conceito é bem diferente daquele outro lá. Aquele outro lá, assim, eu tolero o outro porque ele é ignorante. Aqui não, eu tolero o outro porque eu vejo o outro como ele mesmo. E eu respeito as suas diferenças. O reconhecimento de diversidade cultural contrapondo-se à hegemonia de uma cultura que domina e marginaliza as outras. Então, percebo as diferenças e tolero essas diferenças porque eu percebo que cada cultura tem a sua maneira de ser. Então, é um outro conceito também diferente daquele. Não valorizo a hegemonia ou o domínio de uma classe ou de uma cultura sobre a outra. Tá? Resistência a tudo aquilo que provoca opressões e desigualdades sociais. Também a tolerância pode ser uma forma de resistência. Ação solidária na superação das desigualdades sociais em um processo contínuo de libertação. Então, ter uma atividade, uma ação, né, que vai buscar a valorização e a superação das desigualdades sociais. Né? Valorização da diversidade cultural a partir da consciência clara do valor da própria identidade e seus limites. Capacidade de cooperação para alcançar objetivos comuns. Então, olha, esses sentidos progressistas da palavra tolerância são bem diferentes daqueles sentidos de quando a palavra surgiu lá no século XVI. Então, na nossa perspectiva de educação para a diversidade, a gente trabalha com esses sentidos aqui da palavra tolerância e não com aqueles lá, ok? Aí ele vem citar alguns autores aqui e tem esse quadrinho bem interessante que eu acho que é bom da gente também pensar sobre ele, porque ele traz aí, tanto na tolerância quanto na intolerância, o que é bom e o que é ruim. Então, vamos ver. Na tolerância, a defesa da liberdade, o respeito às diferenças, a convivência na diversidade. Isso é o lado bom da tolerância. O lado ruim, a indiferenciação ao outro, a situação de opressão e as desigualdades. Então, é aquele sentido lá, que eu tolero o outro do jeito que ele é, porque ele tem outro jeito, mas eu não defendo o outro, eu não me solidarizo com o outro, eu não busco uma superação daquela situação, tá? E da intolerância, o que é o lado bom? A indignação, a rejeição e o combate à opressão e às desigualdades. Então, eu preciso ser intolerante a essa opressão e às desigualdades, sejam elas sociais, culturais, econômicas e assim por diante. E o que é ruim da intolerância? A atitude de discriminação, de preconceito, de exclusão e de opressão. Então, tanto na tolerância quanto na intolerância, eu tenho o lado bom e o lado ruim, né? Então, eu preciso estar atento a essa questão, né? É importante ser tolerante? Sim. É importante ser intolerante? Sim. Quando? Onde? Como? Essas perguntinhas têm que complementar. Então, eu preciso ser intolerante? Sim. Tem algumas situações e causas que eu preciso ser intolerante, né? Eu preciso ser tolerante? Sim. Tem algumas situações e causas que eu preciso, tem algumas situações que eu não posso ser tolerante. Eu preciso ser intolerante. Então, é importante a gente estar atento para esse conceito aí. Outro conceito também bastante complicado, preconceito, né? Quando a gente olha assim, já faz a separação da palavra, preconceito é um conceito antecipado, é um conceito antes do próprio conceito existir, né? Então, a gente precisa limpar essa questão. Preconceito não é simplesmente um sentimento de estranhamento diante de quem parece muito diferente de nós. É possível que se tenha diante do diferente uma reação de afastamento e até de defesa.
O que é estranho potencialmente nos ameaça. Assim, é provável que nossa reação diante de um imaginário encontro com um grupo de aliens não seria amistosa e cordial. O ato de afirmar a identidade e a unidade cultural de um grupo humano implica muitas vezes na rejeição de culturas diferentes que potencialmente possam ameaçá-la. Então, ele está dizendo que a formação do preconceito ela é algo natural no ser humano, tá? Agora, o problema é o ato preconceituoso. O ato preconceituoso sustenta-se pela crença na desigualdade natural entre os seres humanos. Isso implica em considerar como possuidor da verdade absoluta e como padrão de comportamento de referência para todos. Daí porque na relação de intolerância, o outro não é considerado verdadeiramente um outro, e sim alguém semelhante, porém inferior ou um desvio à norma, uma cópia imperfeita de um modelo único. Isso passa a justificar a exclusão, a dominação, a exploração e o extermínio do outro. Então, aqui está o grande problema do preconceito. Preconceito é um conceito formado antecipadamente, sem maiores conhecimentos dos fatos. Trata-se, portanto, de uma ideia construída sem fundamento. Preconceito é uma ideia sem fundamento. Quando a gente conhece, quando a gente se aprofunda naquilo lá, a gente pode melhorar o nosso conceito e aí automaticamente melhorar a nossa ideia sobre aquela situação, sobre aquela relação. Bom, a opção única entre educação tradicional com padrões absolutos e caos individualista em nome da liberdade é falsa e cômoda. No século XXI, iniciou-se um grande desafio no campo da ética: construir coletivamente projetos educacionais com novos padrões, não mais metafísicos, mas construídos historicamente e legitimados em processos democráticos e igualitários. Tá? Então, essa ideia ela precisa estar colocada para nós. E o que tem a ver, então, essa questão da diversidade com a ética? Exatamente nisso aqui, ó, construir projetos educacionais com novos padrões, não mais metafísicos, aqueles padrões criados lá na modernidade, quando se inventou a escola, mas construídos historicamente e legitimados em processos democráticos e igualitários. Tá bom? Outro conceito importante: diversidade e desigualdade. Né? É importante a gente ter claro esses dois conceitos. Eu já vou lá mais para frente, para a gente não dois posicionamentos ideológicos destacam-se e contrapõem, um liberal e um conservador, o outro histórico e progressista. Então, nós temos aqui desse lado o liberal conservador, e desse lado aqui o histórico progressista. Né? Então, o que é essa ideia liberal conservadora? Nessa posição, as desigualdades sociais têm como causas principais as diferenças individuais, ou seja, se uma pessoa não conseguiu alcançar sucesso, seja na vida, na carreira, econômica, social e tal, o problema é dela, é um problema individual. Ela não correu atrás, ela não fez, não se esforçou bastante para conseguir superar aquela condição, tá? As condições de vida social, boas ou más, são frutos da inteligência, do esforço, da vontade, da dedicação pessoal, e essas diferenças pessoais são naturais. Então, essa ideia liberal, ela naturaliza as diferenças sociais, tá? E até usa exemplos. Olha aí, tá vendo? Ó, o Silvio Santos, ele nem estudou, mas tal, não sei o que, ele consegue ser um cara milionário. O fulano de tal, não estudou, não sei o quê, mas ele tem lá uma vida. Então, aonde que está o foco? Está na individualidade. Bom? E essa visão histórica social progressista, ela coloca que
as desigualdades elas são sociais e explicadas historicamente pela dominação e exploração ocorrida entre os povos e as classes sociais, e até mesmo certas diferenças pessoais de personalidade e comportamento são determinadas em parte pelas condições sociais. Então, quando a gente pensa na escola, principalmente, né, a gente fala assim, mas também esses meninos chegam na escola, não sabem nem ler, nem escrever, mas de onde que eles vêm? Se eles vêm de uma família onde as pessoas leem, escrevem, são alfabetizadas e tal, não sei o que, eles têm um contexto. Se eles vêm de uma família onde ninguém lê, ninguém escreve, ninguém conta história, eles vêm para outro contexto. E aí é culpa deles o que eles trazem para esse momento da escola? Não, eles têm toda uma questão social por trás disso e que vai enfatizar essa diferença, tá? Então, a gente precisa estar muito atento na hora que a gente coloca esses conceitos para que a gente não cometa injustiças nesse sentido. Beleza. Outro conceito também muito interessante, que é o conceito de liberdade e de igualdade. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem o hábito de dizer que todos nós somos iguais. Então, esse é um pensamento liberal, está aqui, né? Para o pensamento liberal, todos os homens são naturalmente livres, pois são seres racionais, e todos os indivíduos são livres, todos são iguais e devem ter o mesmo tratamento perante as leis. Teoricamente, isso é lindo. Na prática, não é bem assim, né? Porque tem uns que são mais iguais e outros que são menos iguais. E a gente precisa tomar cuidado com com esse conceito, né? A igualdade social articula-se com a ideia de liberdade inserida num processo de emancipação coletiva, ou seja, de libertação das estruturas sociais que geram desigualdades e impedem que todos tenham garantidos os direitos individuais e a sua dignidade humana. Então, é importante a gente ter esse conceito aí, né, de que não existe igualdade para todo mundo, não existe liberdade para todo mundo. A igualdade e a liberdade, elas estão relacionadas com as condições sociais e com todo o emaranhado que leva às suas condições sociais, sociopolítica, econômica, que interferem na nossa vida e que precisam ser guardadas as devidas proporções. Então, só para a gente ter uma ideiazinha clara, tratar todo mundo igual é colocar todo mundo no mesmo patamar. Eu já dei esse exemplo aqui para vocês. Então, fala assim, olha, tem escada lá naquele prédio, então todo mundo pode subir. Mas e uma pessoa que não sobe escada, que é cadeirante? Então ela precisa ter uma rampa. Pô, mas eu não estou tratando igual todo mundo. Eu estou dando escada para uns e rampa para outros. Então, esse é o conceito de equidade. É tratar os diferentes diferentemente, ou seja, tratar as pessoas de acordo com as necessidades que elas têm. Então, algumas pessoas podem ser tratadas dessa forma e outras pessoas precisam ser tratadas de uma outra forma porque elas têm outras necessidades. Então, aí eu preciso olhar as necessidades para que eu possa tratar as pessoas com equidade e não com igualdade. Igualdade é tratar todo mundo igual. Equidade é tratar as pessoas de acordo com as suas necessidades. Bom, antes de entrar nesse último tema aqui, que é a cidadania passiva ou não, eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre esses conceitos que a gente trabalhou aí. Eu vou interromper o meu compartilhamento só para eu conseguir enxergá-los. E eu gostaria de ouvi-los. Diga, Gabriel. Opa, e aí, professor? Professor, pode dar só um norte para a gente saber mais ou menos sobre tipo, qual dos conceitos eu quero escutar primeiro ou posso escolher um? Fica livre, pode escolher qualquer um e tranquilo, assim, só para ver Tá. se o que vocês pensam, né, Uhum.
tem a ver com isso, com o que o autor veio colocar, ou se é muito diferente, ou se tem novidades nessa fala? Professor, uma coisa que eu acho muito interessante é que, daquela frase lá que o senhor falou no início, que é muito preconceituosa, que até hoje eu não tinha parado para pensar muito nela, que é o filho de peixe, peixinho é. Eu nunca tinha parado para pensar que ela pode ter esse viés de preconceito, de comparar, tipo, de colocar em igualdade essas coisas. E quando o senhor começou a falar, eu fiquei pensando qual seria o tipo de preconceito. Aí, quando o senhor falou, eu entendi muito bem que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa para não gerar associação. Para não Que, justificar, né, algumas exatamente. situações que não são pessoais, mas são sociais, e aí se a gente justifica, a gente já rotula, né, a pessoa, a condição dela, Hum, e não deixa ela mudar ou transformar a sua realidade. exatamente, professor. Tipo, eu nunca tinha parado para pensar nesse aspecto dessa frase. Eu achei muito interessante colocar isso. E. Diga, Vitória. Ah, Pode falar, Gabriel, desculpa. não. Eu posso dar a palavra para a Vitória, depois eu comento mais. Diga, Vitória. Eu ia comentar a mesma coisa, porque, tipo, eu não gosto dessa, nunca gostei dessa frase, porque eu sempre achei uma questão muito que ela retira a individualidade de cada ser, né? Ela faz com que a gente fique parecendo o outro e, tipo assim, o outro ser também é único, ele cada um é de um jeito e de uma forma. E também sobre a questão muito da tolerância. Eu não consigo ver a tolerância como algo bom. Eu acho que é uma palavra muito forte. Você falar que tolera algo no outro, tolera o que o outro acredita. É isso. Então, mas aí você está vendo o conceito de tolerância lá naquele da Idade Moderna, né? Naquele inicial, né? De tolerar, sendo que você tolera por não ter outro jeito. Você tolera porque não tem outra forma, não tem outra situação. Mas você não aceita, você não se solidariza, você não é o tolerar no sentido negativo, né? Sim, é Você porque, você tipo, só eu acho que hoje em consegue ver a dia palavra. já tem palavras mais atuais pra gente conseguir, tipo, falar o que a gente pensa, tipo, eu respeito, eu identifico, ou então eu acho diferente. E aí a palavra em si, tipo, já remete a antigamente, quando a gente fala. Não, legal. Boa observação. Tainara, Caroline, Marcela. Matheus achou que eu ia chamar ele e já saiu da reunião. Mas fica livre, gente. Eu só queria ouvir vocês um pouco para não ficar só eu falando. Alguma observação? Diga, Gabriel. Continuando sobre a tolerância e a intolerância, eu não sei quem foi que falou, mas uma frase que eu gosto muito, que assim, eu posso não concordar nem um pouco com o que você diz, mas eu vou defender até a morte o seu direito de tê-la. Que é que eu acho que encaixa naquele quadrinho que o senhor colocou, que, tipo, você tem que tolerar aceitar ou se identificar com o que o outro pode pensar e respeitar isso, para não ser uma coisa ruim, mas você também não pode ficar parado quando alguém é contra aquilo, mesmo que você não aceite aquilo ou não concorde com aquilo. Você tem que defender o direito da pessoa de ter aquilo, de pensar daquele jeito. Legal. É bem isso mesmo. Tá corretíssimo. Marcelo está sem microfone, né? Tainara tinha levantado a mão? Diga, Tainara. Isso. Tipo, essa frase, filho de peixe, peixinho é. Normalmente a gente. Bom, aqui no meu caso. A minha família, a gente sempre usou ela, mas, tipo, no lado positivo. Eu nunca tinha parado pra pensar o quão tolerante ela era. Mas, assim, mesmo assim, independente de todas as coisas, o mais importante é que, independente da sua religião, sua cultura, do seu jeito de agir, o mais importante é respeitar os outros, porque não somos todos iguais. Acho que o grande problema, Tainara, é que quando a gente coloca a cultura da gente, o jeito da gente ser, acima da cultura dos outros. Isso é uma tendência que a gente tem enquanto ser humano, tá? É uma coisa que a gente aprende naturalmente, assim, o que é certo na minha cultura,
me ensinaram como certo, é certo para todos. Então, tudo aquilo que foge disso, eu já encaro como algo que não está certo. E aí, se eu não estiver aberto a ouvir, a entender, a perceber as razões que a outra cultura, que as outras pessoas fazem da, daquela forma ou de outra forma, então automaticamente eu sou intolerante. Automaticamente eu não respeito essas coisas. Então, por isso que a escola é uma coisa muito importante na vida da gente. Por quê? Enquanto a gente está na casa da gente, na cultura da gente, naquele meio social em que as pessoas acreditam e agem só daquela forma, a gente pensa que aquilo é a única forma correta de ser. Quando a gente sai desse meio, e a escola é um bom lugar para isso, e encontra outras pessoas, outras culturas, outras maneiras de ser, aí primeiro a gente encara como errado. Aí depois a gente começa a repensar, inclusive, a nossa prática. Inclusive algumas coisas que a gente faz, achando que era naturalmente correto, e agora a gente pensa, poxa, mas olha como eu agia assim, achava que era correto, e agora eu vejo que não é tão correto, né? Então é importante. E é a convivência com essa diversidade que vai dar essa diferença, que vai nos ajudar a repensar a nossa prática, o nosso pensamento, e, ao mesmo tempo, rever o pensamento e a prática do outro. Diga, Vitória. Tava assistindo um filme esses dias, e aí o cara fala assim, não gosto de discutir política e tal. Aí a moça falou assim, você não gosta de discutir política porque a política que tá acontecendo te favorece, né? E eu tava pensando muito sobre isso, porque a política, hoje em dia, a galera não gosta de comentar, e às vezes é porque você é muito favorecido por isso, e você não quer falar aquilo porque não vai mudar na sua vida. Aquilo não vai nem te favorecer, não vai te atrapalhar em nada. E sobre ideologia, eu me lembrei muito da música do Cazuza, que ele fala, ideologia, eu quero uma pra viver. E aí, tipo assim, muita gente não tem mais ideologia, não sabe mais no que acredita, não consegue ter uma noção da ideia que quer aquilo para viver. Então, aí está um erro que a gente pensa, que a gente não tem ideologia. Todo mundo tem ideologia, tá? Todo mundo tem um conjunto de ideias, mesmo que não seja conscientemente, mas tem um conjunto de ideias que sustentam as nossas ações, sejam por hábito, seja por costume de agir assim e tal. Então, a gente às vezes não percebe o que está por trás da nossa ação. Por isso é importante discutir, por isso é importante falar, para que até que a gente ouça aquilo que a gente está falando. Quando a gente ouve aquilo que a gente está falando, a gente fala assim, nossa, mas eu penso isso, credo, que besteira, não concordo com isso. E aí você, então, muda seu pensamento. Então, é importantíssimo essa ideia, né, de se ouvir, de dialogar. O que é diálogo? Diálogo é troca, né? Troca é ouvir quem pensa diferente da gente, é ouvir quem contesta aquilo que a gente pensa, porque aí a gente começa a repensar o nosso pensamento. Se a gente não está aberto a isso, automaticamente a gente entra numa dominação, né, que a gente chama de dogmatismo, que é achar que tudo que a gente faz e pensou está correto, né? Então, assim, nessa questão aí, por exemplo, do governo Bolsonaro, vamos pensar, tem um discurso deles dizendo que tudo que veio do governo do PT é ideológico, é ideologia. E eles se colocam como se eles não tivessem nenhuma ideologia, mas tem uma ideologia por trás daquele pensamento racista, tem uma ideologia por trás daquele pensamento machista, tem uma ideologia por trás daquele pensamento intolerante, né? que não tolera o diferente, então coloca umas coisas assim. Essa semana eu até me deparei com isso num grupo de amigos de infância e tal, não sei o quê. Uma das minhas amigas lá postou um videozinho, né? Uma menina falando que ela era cristã, e aí com uma camiseta escrita "Eu sou cristã", né? E ao mesmo tempo com aquele discurso de que menino usa azul, menina usa rosa.
Menino nasce menino, menina nasce menina. Isso é uma questão natural e indiscutível. Então, não tem por que ficar incentivando essa questão de ideologia de gêneros e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não faz uma reflexão que por trás desse posicionamento tem uma ideologia dominante, tem uma ideologia até contraditória dentro do cristianismo, porque se ser cristão é amar a todos, né, inclusive os meus inimigos, então como é que eu vou negar essa possibilidade, né, de outras identificações aí de gênero e tal, e fazer um discurso terrivelmente ideológico, né? Então, assim, aí vem a ideia de que, tá, isso não é ideologia, isso é coisa natural, isso é coisa cristã, isso é coisa... o cristianismo tem uma ideologia, tem vários pensamentos que sustentam essa ideia, né? Aí vem um monte de outras coisas, está dizendo aí, até mesmo em mudar a palavra da época ditadura para revolução, um total desprezo, desrespeito pelas pessoas que sofreram na época. Exatamente, Vitória, exatamente isso mesmo, né? Então, assim, é fazer de conta que a sua ação ou que o seu discurso não tem nenhuma fundamentação ideológica. Todas as nossas ações e todos os nossos discursos têm uma fundamentação ideológica, mesmo quando a gente não tem consciência sobre isso, mas eles têm, tá? Então é importante da gente ter claro isso, porque nós não somos neutros, não tem como ser neutro. O meu pensamento, a minha forma de agir, ela vem de um hábito, ela vem de uma cultura, ela vem influenciada pela educação que eu recebi. E é daí que vem os meus valores, daí que vem as minhas maneiras de ser e de pensar, tá? Posso mudar isso? Posso. Graças a Deus a gente consegue mudar. Dá trabalho pra caramba, mas é possível mudar, tá? Então é um processo que a gente tem. Primeiro, tomar consciência do nosso pensamento e das nossas ações. Segundo, estar aberto para ouvir aquele que pensa e que age diferente da gente. E terceiro, começar a repensar as nossas ações. Então, é isso que vai possibilitar. Agora, o ponto crucial aí é estar aberto. Se eu não estiver aberto a ouvir e a pensar e a repensar as minhas ações e os meus pensamentos, automaticamente tudo que o outro fala não vai interferir em nada, não vai mudar nada na minha vida, né? Então, é importante a gente estar aberto, a gente perceber os diferentes, e aí, para perceber, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que tratar com igualdade, a gente tem que estar atento a esses elementos aí que a pessoa traz e que são importantes de serem respeitados, né? Sim, Marcela, todos nós. Não tem como a gente falar que nunca foi preconceituoso ou intolerante. Não tem como. Por quê? É aquela coisa assim. A primeira reação da gente é achar que o diferente da gente é errado. Então, automaticamente, isso é o preconceito. É aquela história assim, quando eu vi, a primeira vez que eu vi aquela pessoa, eu achei que ela era uma pessoa super chata, não sei o quê, não sei o quê. Você cria um preconceito. Aí você começa a viver com essa pessoa, né? E começa a conhecer essa pessoa. E aí, de repente, você fala, poxa, olha, eu tinha um conceito tão diferente de você, eu achava você assim, 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 e agora eu estou vendo que você é diferente. Mas por quê? Porque você se deu essa oportunidade. Porque se você tivesse parado ali naquele primeiro conceito que você teve da pessoa e não tivesse convivido mais com ela, aprofundado o seu conhecimento, etc., etc., automaticamente você ia ficar com aquele preconceito e ponto final. E aí você não conseguiria mudar mais a sua forma de pensar, tá? Então, é aquela coisa. O evoluir aí que você está falando, evoluir seria estar aberto a ver o diferente de forma diferente e não preconceituosa, né?
é lindo no discurso, tá, gente? Na prática é difícil pra caramba, mas é possível. É difícil, mas é possível. Então a gente precisa treinar essa nossa capacidade, que alguns autores chamam com uma palavra difícil e tal, que é a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de se reinventar, de renascer, de reorganizar as nossas ideias e aí de poder se transformar, né? Eu estou lendo aqui, Vitória, que você viu, hoje em dia tem a facilidade da internet em poder pesquisar, conhecer isso, exatamente, o que a gente pensa e que a diferença entre o mundo globalizado que a gente vive hoje e as gerações anteriores, então, assim, os pais de vocês, os avós, bisavós e tal, não sei o quê, eles poderiam ficar mais na ignorância porque a dificuldade ao acesso à informação era muito maior. Aí, hoje, a gente tem uma facilidade muito maior de acesso à informação. Isso não quer dizer que todos vão ter acesso, mas a facilidade é muito maior. Então, ser ignorante hoje é muito mais menos, vamos pensar, é muito menos possível do que ser ignorante há 100 anos atrás, né? Então, o acesso à informação está aí. Isso não quer dizer que todos vão acessar, isso não quer dizer que todas as informações que a gente acessa vão ajudar a gente a melhorar essa nossa capacidade, qualidade de transformação e de vivência, mas, assim, as possibilidades hoje são muito maiores do que as anteriores, as de antigamente. Então, tudo vai depender da gente estar aberto e querer ouvir, querer ser diferente, querer fazer diferente, tá? Então, é uma questão de olhar o mundo de forma diferente, estar aberto para aceitar isso diferente. É isso que a Tainara escreveu aí também. Beleza, vamos lá para o final. Diga, Vitória. Eu ia comentar sobre, por exemplo, a Rafa Kalimann, que ela fala que veio de um lugar muito rural, muito inferiorizado, e aí a galera fala assim, poxa, mas agora você tem um acesso à internet, agora você pode pesquisar, sabe, você pode ter esse conhecimento, e aí ela fala assim, mas não consigo, não sei o quê, e aí, poxa, as suas ações também falam muito sobre quem você é, né, se você agora tem um acesso, você não vai procurar, você não vai procurar saber sobre o que você está falando, também diz muito sobre, fala mais, acho que até do que as suas próprias falas. Com certeza. As ações, elas são muito mais efetivas do que os discursos. Os discursos, eles se esvaziam rapidinho. As ações é que fortalecem o discurso, né? Então, é a prática que vai dar fundamento aí para a teoria. Por isso, aquela diferença lá em educação em e educação para. Na educação para, eu falo que tem que respeitar, que tem que fazer, que papapá, que todo mundo é isso, todo mundo é aquilo. Aí, na minha prática, eu não faço isso. E a educação em é eu estar aberto para praticar aquilo lá. Então, eu não vou fazer discurso, eu vou praticar, eu vou fazer isso no dia a dia, né? Beleza, podemos ir para frente aqui, vou voltar então para a apresentação. E aí, a gente caminha para o final. Ok. Bom, aí ele traz um conceito de cidadania passiva e cidadania ativa, né? Tem a ver lá com aquela história do sujeito passivo, sujeito ativo que a gente viu lá naquele texto sobre princípios éticos, né? Os constituintes do campo ético. Então, temos que educar as crianças para ser bons cidadãos amanhã, cumpridor de obrigações na sociedade. Cumpridor de obrigação é passivo, tá? Sou um cidadão que paga impostos, portanto, tenho os meus direitos. Passivo. Como a praça ficou suja depois da festa? Esse povo não tem noção de cidadania. Então, são frases que a gente usa
sempre retirando a nossa responsabilidade sobre um ato e colocando isso num ente aí metafísico, né? Numa coisa que não vai mudar nada. Votar é um direito e dever de todo cidadão, é um ato de cidadania respeitar a bandeira do Brasil. Então, temos aqui várias frases que podem justificar o que ele está chamando aqui de cidadania passiva, né? Que é uma cidadania de não buscar uma mudança social, de não buscar uma transformação naquilo que é proposto enquanto vida comum, né? Entretanto, há um significado de cidadania ativa. O que é a cidadania ativa? Que pode ser resgatado com a ideia original de cidadania construída no pensamento grego. A palavra cidadania vem, obviamente, da cidade, o termo equivalente à língua grega é polis, e deu origem à palavra política. Em grego, refere-se ao ato de organizar a polis, a cidade. Cidadania, portanto, da cultura grega antiga, é algo ligado à política. Entre outras palavras, cidadão é alguém que participa da vida da cidade, escolhe os dirigentes, participa das discussões sobre a organização da cidade e seus problemas e soluções. Cidadão é alguém que se preocupa com questões que interferem na vida da comunidade, assuntos de ordem pública e não com sua vida pessoal e sua família só. Então, enquanto a cidadania passiva apenas enfoca direitos e deveres da vida em sociedade, a cidadania ativa refere-se à participação na vida da sociedade. E o que é participar na vida da sociedade? É lutar por coisas novas, lutar por uma sociedade mais justa, lutar por uma sociedade mais tolerante, solidária, etc, etc. Violência e paz, né? Aqui nós temos dois termos que parecem muito contraditórios, mas que vocês vão ver que eles não são tão contraditórios assim. Eu vou pegar um ponto aqui já. A violência é, assim, agressão física, constrangimento psíquico, mas também é violência situação social que alimenta a discriminação, o preconceito, as desigualdades sociais e econômicas. Ou alguém de nós duvida que viver abaixo da linha da pobreza não oferece dignidade humana, não transforma o sujeito em objeto, em muitos aspectos. Se isso parece consenso, por que dá ênfase midiática e política na dimensão individual da violência? Essa percepção da violência vem da cultura liberal, predominantemente em nossa sociedade. O liberalismo, como vimos, é uma cultura centrada no indivíduo como grande eixo polarizador dos direitos fundamentais da pessoa. A partir desse fundamento ideológico, se constitui o conceito de violência que não ultrapassa a esfera do indivíduo. Assim, a percepção comum da violência restringe-se à agressão física ou psicológica, o homicídio, o roubo, a invasão da propriedade. Para essa ideologia, a causa e a responsabilidade da violência encontra-se sempre no indivíduo. Caráter, distúrbios psíquicos e até genéticos, portanto, a solução mais coerente e eficaz é a exclusão do convívio social ou a eliminação do autor da violência, fruto da consequência ingênua e do medo da violência tão exacerbada dos dias atuais, na visão liberal bastante comum, e muitas vezes alimentada pela mídia e até pela própria escola. Então, a ideia de violência aqui está muito associada à ideia de indivíduo, né? Violento é aquele indivíduo que agride a sociedade. E aí, o que o autor está querendo mostrar aqui para a gente, que a agressão individual, ela não é tão individual assim, ela está associada a toda uma questão sociopolítica e econômica, toda uma questão social que justifica a atitude ou não do indivíduo. Não que justifica, mas que, de certa forma, leva àquela atitude, tá? Então, é importante a gente ter mais claro essa questão
da violência, para que a gente não caia nesse discurso esvaziado, no sentido de perceber só a violência como atos violentos, e atos violentos como atos individuais. Mas a violência, ela tem um caráter também social, político, econômico. Então, é por isso que a mídia enfatiza tanto a questão da violência nos bairros ou nos lugares mais pobres, e não enfatiza isso nos lugares mais ricos. Então, pensando aqui no Distrito Federal, a gente ouve muito falar de violência nas cidades satélites, mas não ouve falar de violência no plano piloto. Quer dizer que não acontece? Claro que acontece, mas há um certo esvaziamento dessa ideia para que apareça mais a ideia da violência enquanto um ato individual do indivíduo mais pobre, mais massacrado e tal. E não vendo a situação desse indivíduo como uma situação de violência. Né? A situação do indivíduo onde não tem onde morar, que não tem o que comer, que não tem hospital, que não tem saúde, que não tem respeito, e aí não vê isso nessa análise de uma violência mais ampla. Tá? E aí ele vai falar do que ele entende aqui para educação pela paz, né? Oferecido pela Unesco, nos anônimas, gentes sofridas, gentes exploradas, gentes aprendiz, sobretudo, que a paz é fundamental, indispensável, mas que a paz implica em lutar por ela. A paz se cria, se constrói na e pela superação das realidades sociais perversas. A paz se cria, se constrói na construção incessante da justiça social. Então, não existe paz se não existir justiça social. Tá? Então, é nessa proposição que o autor vem colocar para a gente a questão da necessidade da gente discutir os direitos humanos e a diversidade no âmbito educacional. E quando a gente pensa na escola, quando a gente pensa nessa possibilidade que é a educação, né, e a formação de vocês enquanto professores, então a gente tem que ter presente, muito presente essa dimensão de que formar um cidadão, que é papel da escola, é formar um cidadão que vá refletir sobre a sua condição social e trazendo nessa reflexão uma capacidade de transformação social, tanto transformando a sua própria vida, quanto transformando a vida do bairro, da cidade e das pessoas com quem ele convive e até de outras com quem ele não convive também. Então, é essa dimensão que está aqui por trás dessa ideia de trabalho com a diversidade, é essa dimensão que justifica a necessidade de uma educação ética, né? De uma educação que leve em consideração os direitos humanos. Os direitos humanos partem inicialmente da dignidade humana, ou seja, tratar todo mundo com dignidade. E em cima dessa ideia de dignidade vem toda a necessidade de uma característica nossa, enquanto professores, enquanto docentes, de sensibilidade, de perceber nos outros, em cada pessoa, né, que está aí, como é que essa vivência ou essa relação nos afeta. Tá? Então, a gente precisa, enquanto docente, enquanto professores, e vocês estão sendo formados para isso, né, estar atentos e estarem ligados a essas diferenças, encarando essas diferenças não como diferenças individuais, mas como diferenças que vêm de uma formação cultural, de uma formação social. E daí vem, então, a necessidade da gente se identificar nesse ser que é o nosso aluno, para que a gente possa transformar e proporcionar para ele
instrumentos de transformação da sociedade. Então, o que vocês vão trabalhar como química, né, como conteúdos de química, tem que ser elementos para que eles possam transformar a sua vida, transformar o lugar onde eles vivem, transformar a sociedade, melhorando a qualidade de vida, superando as limitações no ponto de vista e social também. Beleza. Agora eu quero ouvir vocês. O que vocês pensam sobre isso? Como vocês tinham pensado antes? O que é que vocês gostariam de acrescentar em cima dessas coisas que o autor trouxe aí para a gente? Diga, Vitória. Eu acredito que seja muito pelo que o Gabriel falou no início, de que a gente ainda tem que lutar para o outro poder acreditar no que ele quiser, no que ele quer fazer, do que ele acredita, da forma como ele quer. E dessa forma, tipo, nas escolas a gente ainda não tem isso, né? Por exemplo, a questão do banheiro da galera que não se identifica nem como feminino, nem como masculino. Não tem muitas escolas. E é necessário essa discussão, é necessário que tenha, tipo, alguém para falar sobre isso. Exato. É uma coisa bastante polêmica, né? Bastante difícil de se discutir e que a gente precisa trabalhar muito internamente, cada um de nós, para que a gente consiga perceber essas necessidades e essas questões e estar sensível a isso, né? É muito importante fazer essa reflexão para que a gente possa restabelecer os conceitos na nossa cabeça. Mais alguém, gente? Ok, ninguém? Então é o seguinte, eu vou parar a gravação aqui e só para a gente combinar